Doutora Mônica, seja bem-vinda mais uma vez ao Nossa Manhã e você vem abrindo o tema das noivas neste mês de maio no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jéssica. É sempre bom estar aqui com você. E aí, né, a gente sempre tem aquela pergunta: será que eu estou preparada para o sim ou para o não na hora do pedido? Porque não existe casamento sem essa resposta, né, doutora Mônica? É verdade. A gente precisa antes, Jéssica, entender qual é o propósito desse casamento. Porque as pessoas são múltiplas, né? Sim, é verdade. Cada indivíduo vai ter um porquê de estar casando. Então acho que a pergunta inicial é: o que eu quero com esse casamento? Para onde eu vou? O que eu espero? Porque achar que todo casamento é baseado puramente em amor é ignorância, Sim. né? As pessoas casam por diversos motivos. Mas eu acho assim que tem coisas que acabam norteando mais e deixando a pessoa mais confortável. Sim, sim. A exemplo, a comunicação clara. Entendi. Né? Então, entender que eu estou falando com alguém que me escuta e que compreende o que eu quero dizer, eu acho que é um passo bem importante para a gente começar. Aí você já sabe que provavelmente vai estar acertando na hora de dizer sim. E sempre tem aquela pressão, né? Por exemplo, da sociedade. Agora eu vou falar para os casais de namorados. Aqueles namorados já estão ali 5, 6 anos, começa a pressão familiar dos amigos. Não vai noivar, não vai casar. O que a gente deve fazer quando se sentir pressionado pela sociedade aí para ter um passo tão importante como o casamento? Vamos lá. O casamento é uma decisão, tá? Todo casamento é uma decisão. Então, a partir do momento que eu me vejo decidida, eu tenho que estar muito certa de que é esse o objetivo fim. Porque conflito, Jéssica, sempre vai existir. Dificuldades, pressões de outras pessoas, mas tem uma coisinha que norteia a gente que é belíssima, que é a nossa intuição. Existe uma vozinha interna que ela fala que você está no momento certo ou que você não está no momento certo. Mas olha só, essa conexão que o casal tem, essa coisa de sentir que eu tenho alguém que me dá apoio, eu tenho alguém com quem eu me sinto confortável, tenho alguém com quem eu me sinta bem na minha própria pele. Essa pessoa que preserva a minha intimidade, que preserva a minha individualidade. Essa pessoa que é aceita pelo meu meio, né? A aceitação familiar, a aceitação social. Tudo isso é relevante na hora de eu entrar numa relação que vai ser saudável. É muito importante a gente saber, Jéssica, que a aprovação das pessoas que convivem com a gente é muito importante. Sim. Tem sim um peso muito grande. Então, manter um relacionamento onde o seu par te priva do convívio com outras pessoas ou te faz sentir insegura no exercício de ser quem você é, alguma coisa está esquisita. Isso não está certo. Não está certo. Pode ser então que você esteja entrando numa furada. Numa grande furada. Outra coisa que é muito comum as pessoas entrarem em furada, gente, é dizer o sim sem antes conversar sobre finanças. Olha, é verdade. Falar sobre finanças é tão delicado, diria até que é mais delicado do que falar sobre sexo, sabia? Tem muita gente que não sabe quais são os planos financeiros do seu par. Sim. Então, entender quais são os valores de vida que o teu parceiro tem para decidir se esses valores são coerentes com os teus valores. E a gente vê muitos casos também, doutora Mônica, de relacionamentos aí de namoro que duraram décadas e finalmente resolveram casar e não passaram nenhum ano casado. Como a gente vê também, inclusive, muitas celebridades como a Virgínia, a Vitube, que namoraram poucos meses, resolveram casar ou engravidar e estão felizes construindo a sua família. O que a gente pode tirar dessas duas situações? Eu acho que o principal é entender que a gente tem uma decisão. É muito difícil alguém tomar uma decisão sem pensar em todas essas coisas que a gente conversou antes. Verdade. Então, sentir que tem apoio, sentir que tem conexão, perceber que a comunicação é clara, perceber que os valores de vida são valores coerentes, ter um planejamento financeiro, ter aceitação familiar, ter aceitação social. Tudo isso vai fazer uma coxa de retalhos que vai fazer toda a diferença. Sim. Então, não é simplesmente o tempo quem vai definir, né? Não é só 5, 6, 7 anos de relacionamento. Não é, Jéssica, nunca é. E quando a gente tem clareza, principalmente do nosso valor, né? Por exemplo, vou dar um exemplo claro, tem famílias que se configuram assim: o meu valor maior de vida é a minha carreira.
Então, o maior valor pessoal que eu tenho é a minha carreira. Outros já têm como valor principal a família de origem, o pai e a mãe, né? Então, quando essas pessoas se unem, imagina só, sempre que chegar no momento de decidir, um vai decidir pela carreira, o outro vai decidir pela família, e aí a gente começa a se afastar. E aí perde a conexão, a comunicação não fica clara. Então, tem muita coisa que precisa ser bem vista. E doutora Mônica, foi um prazer ter você que casou também, esse ano, 2024 é ano de grandes decisões. Ano de casamento. Ano de casamento. Eu podia falar uma curiosidade? Claro. Olha só, sabia que o mês de maio é eleito o mês das noivas? Porque na Europa antiga as pessoas precisavam esperar chegar o inverno para usar, né, aquela vestimenta sem tanto cheiro ruim. Então é o que dava para esconder. Na época era. Exato. E as flores a gente usa. Onde ficam as flores, né? Perto da região genital. Era para esconder aquele cheirinho que eventualmente podia ser desagradável. Uma curiosidade aí. A higiene naquela época era um pouquinho complicado. Mas isso é história, a gente deixa para um próximo dia aqui do Nosso Amanhã. Doutora Mônica, obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Foi muito bom ter você com a gente. Igualmente. E a gente segue com o Nosso Amanhã.